Estamos de volta com mais um vídeo. E agora cenas de um filme. Assisti um filme na semana passada e tem uma cena muito interessante. 3 caras chegam mascarados para encontrar uma pessoa que era o personagem que era o protagonista do filme. E o protagonista imediatamente os reconhece. E ele diz uma coisa muito interessante. Não adianta usar máscara, não adianta cobrir o rosto. Isso não muda o seu comportamento. Eu fiquei com essa frase na mente, essa declaração, essa máxima. Não adianta usar máscara. Isso não muda o seu comportamento. Porque por mais que a pessoa use máscara, tente maquiar, certo? Tente ser dissimulada, sempre há uma maneira de ele se declarar inconscientemente, certo? Por causa da sua formação durante todo o tempo, certo? A sua vivência no meio da sociedade, no meio das pessoas. Então, cada um de nós adquire determinado comportamento, determinados gestos com a mão, certo? Com os pés, a maneira de andar também, a maneira de, às vezes até de balançar a cabeça quando falar algo, certo? E até mesmo o tom da voz, mesmo que a pessoa mude, uma hora ele vai se dar a conhecer inconscientemente, porque a sua formação toda inconscientemente, que é essa formação que a pessoa sofreu durante o tempo, desde a sua meninice até a sua juventude, até a sua maioridade, até a sua fase adulta, isso todos nós carregamos conosco, certo? E às vezes nós conseguimos identificar uma pessoa por estes gestos, certo? Às vezes alguém passa ao longe, não vemos seu rosto, mas por determinado jeito de andar, certo? Ou de movimentar os braços, as mãos, nós sabemos, conseguimos ter uma ideia de quem é, certo? Porque são os nossos comportamentos, os nossos hábitos formados durante longos e longos tempos, e isso dificilmente nós conseguimos mudar de uma hora para outra. Então não adianta usar máscara, não adianta cobrir o rosto, como diz o protagonista, isso não muda o seu comportamento. Vai chegar um momento que o dissimulado vai ser desmascarado, certo? Vai ser desmascarado. Por quê? Porque vai ter um momento que aquele comportamento dele, formado durante tanto tempo, tantos anos, vai aflorar, certo? E aí ele vai se dar a conhecer inconscientemente que o nosso comportamento, que nós carregamos conosco durante todo o tempo, certo? Durante toda a vida, e dificilmente nós mudamos a nossa maneira de falar, de olhar, de sorrir, nossa maneira de gesticular também, certo? Dificilmente nós mudamos. Acho que você também já deve ter assistido filmes em que uma criança presenciou o assassinato dos pais, dos seus familiares, certo? Lá escondidinha, ela presenciou e, e ela observou bem a maneira do indivíduo falar,
certo? Às vezes nem viu o rosto, mas observou a maneira do assassino de falar, as expressões que ele usa, que também é uma outra marca nossa, que às vezes, quando usamos uma expressão, costumamos usá-la constantemente, certo? Em várias situações. A maneira de gesticular com as mãos. E o que é que acontece? Essa criança resolve mais tarde vingar-se, toma a decisão de se vingar por seus pais. Ela não viu o rosto do assassino, mas mais tarde, em determinada ocasião, ela se debate com alguém que é agente do mundo do crime, certo? E de repente, da maneira que essa pessoa fala, se expressa e com os seus gestos, então ela identifica ali o assassino que ela viu na infância. Porque nossos comportamentos nós carregamos durante toda a vida e é difícil de mudar realmente. Ninguém consegue ser um dissimulado 100%, 100% mudando totalmente a sua personalidade. Então, não adianta usar máscara, seja você mesmo. Não adianta ser dissimulado, dissimulada, seja você mesmo todo o tempo, certo? Todo o tempo. Não adianta procurar seguir pelo caminho da dissimulação para conseguir alguma coisa, certo? Porque nós devemos ser originais, nós mesmos, em cada momento, em cada situação, sem engano, sem engodo, certo? Devemos ser autênticos, certo? Se você é dissimulado, dissimulada, vai ter uma hora em que toda a sua carga de personalidade vai aflorar, certo? A sua verdadeira personalidade. É assim que os traidores são conhecidos. As pessoas que enganam são conhecidas, que dissimulam são conhecidas, que bajulam são conhecidas, certo? Dissimulando ser uma coisa, porém mais tarde revela-se um traidor. A sua verdadeira personalidade, que é de traidor, que é de inimigo, é revelada. Então tudo vem por água abaixo. Então, pega esse ditado, não adianta usar máscara, porque isso não muda o seu real comportamento, não muda o seu comportamento, a sua personalidade, certo? A sua habitualidade não muda, não 100%. Ninguém consegue ser outro 100%. Valeu? Muito obrigado. Bye bye. Tchau, tchau.